Fala pessoal, tudo bem? Continuando nos estudos conceituais sobre hidrografia, estudaremos agora os elementos da bacia hidrográfica. Aula conceitual e bastante simples. Eu fiz um desenho aqui de um bloco diagrama, que é uma visão 3D, de bacias hidrográficas, beleza? Vamos caracterizar alguns elementos relacionados à distribuição da água e alguns elementos relacionados à geomorfologia ou ao relevo, tranquilo? Começando o seguinte, toda bacia hidrográfica ela é delimitada por um relevo, ela é delimitada geográfica e geomorfologicamente. O tracejado vermelho que está aqui, ele vai representar a delimitação entre duas bacias hidrográficas. Se ele vai delimitar geograficamente as bacias hidrográficas, isso que está tracejado, que é a porção mais elevada de um relevo, que a partir dele o escoamento da água se concentra formando bacia hidrográfica, ele é chamado de divisor de águas. Nesse exemplo aqui, o divisor das águas de bacias hidrográficas, reparem que a gente tem dois rios divididos por esse elemento geomorfológico, ou também conhecido como interflúvio. Flúvio é rio, fluvial, inter é entre. Repara que eu fiz um desenho aqui embaixo para a gente conseguir localizar esse interflúvio. Aqui embaixo a gente tem um rio, é um perfil, tá pessoal? É visão de lado. A gente tem um relevo elevado e tem a porção mais alta desse relevo. A porção mais alta do relevo, que seria o tracejado vermelho, e que está aqui só com esse pontinho vermelho, é a porção do chamado interflúvio. Beleza? Que é aqui a visão lateral, a parte mais elevada é o pico, que numa linha, acompanhando toda a porção mais elevada de uma serra, por exemplo, vai ser o conjunto do divisor de águas ou do interflúvio. Esse interflúvio, ou divisor de águas, ele existe para dividir duas águas. Ou ele vai dividir a água pluvial, ou seja, quando a água da chuva cair sobre o interflúvio, o seu escoamento será dividido para os dois lados do interflúvio, ou divide o escoamento fluvial, ou pode ser os dois ao mesmo tempo, que é a divisão do escoamento dos rios, como está aqui no desenho. Então, toda a bacia hidrográfica ela é delimitada por um divisor de águas fluviais dos rios, ou também conhecido como interflúvio, beleza? Então, o interflúvio é a parte mais alta do relevo de uma bacia hidrográfica. A parte mais baixa do relevo de uma bacia hidrográfica é o fundo do rio. É a parte mais funda, é a parte mais rebaixada da bacia hidrográfica. Essa parte recebe o nome de talvegue. Então, os extremos de uma bacia hidrográfica são o interflúvio, ou divisor de águas, e o talvegue, que é a parte mais funda de um rio. Beleza? O que está entre o talvegue e o interflúvio, o que é o caminho entre o interflúvio e o talvegue, é chamado de vertente. Então, aqui, por exemplo, eu identifiquei para vocês uma vertente e trouxe essa vertente para cá para a gente identificar os três elementos geomorfológicos ou do relevo de uma bacia hidrográfica. O interflúvio, o talvegue e o intermediário, que é a vertente. Nesse desenho, por exemplo, aqui, nós temos uma, duas, três, quatro vertentes compondo duas diferentes bacias hidrográficas delimitadas por seus divisores de águas ou seus interflúvios, beleza? Isso são as características geomorfológicas. Agora a gente vai para as características hidrográficas, ou seja, os tipos de rio encontrado nessa bacia hidrográfica. Repara o seguinte, desse lado, nessa bacia hidrográfica aqui, nós temos um rio representado por meio de tracinhos, um rio pontilhado, e aqui uma linha contínua. Isso é uma representação cartográfica, isso é um padrão, é uma convenção. Se vocês encontrarem esse tipo de representação numa prova, vocês já podem deduzir automaticamente que o rio tracejado ele é chamado de rio temporário ou rio intermitente. Às vezes tem água, às vezes não tem. Às vezes tem, às vezes não tem. Tem, não tem, tem, não tem. Vai ser um rio que, época do ano, ele tem água, época do ano ele seca, por isso ele é temporário ou intermitente. Esse tipo de rio, para que ele exista, ele depende do período chuvoso, ou seja, ele depende da pluviosidade para poder existir como curso d'água. Traduzindo, quando chove, forma o rio. Parou de chover,
o rio vai secar. Esse tipo de rio, que depende de chuva para existir, porque o ambiente, a taxa de evaporação ela é muito alta, ele é característico de climas que tenham pouca água no solo e nas rochas para fornecer por meio de nascente para esse rio existir o ano inteiro. Então são climas com pouca disponibilidade hídrica. Então são chamados climas áridos e climas semiáridos. Esse tipo de rio, de climas áridos e semiáridos, é um rio típico, no caso do Brasil, do clima semiárido do sertão nordestino e sertão mineiro. Porque para formar o clima, ou melhor, um rio temporário ou intermitente, a gente caracteriza do ponto de vista climático um ambiente com altíssima evaporação. Ou seja, tem menos precipitação e mais evaporação, por isso o rio vai secar nos períodos que não tenha chuva, beleza? Um outro elemento da bacia hidrográfica é o oposto do rio temporário ou rio intermitente, que é o rio contínuo, ou seja, tem água o tempo inteiro. Esse rio ele é chamado de perene, ou seja, rio perene é rio que tem água o ano inteiro, rio que nunca seca, beleza? Igual tem árvores com folhas perenes, são folhas que nunca caem. Esse tipo de rio é um rio que depende, ou melhor, depende não, é um rio cujo volume de água ele é determinado pela chuva. Repara a diferença. Aqui o rio depende da chuva para existir. Nesse caso, o regime desse rio é um regime pluvial, ou seja, ele vai ter uma variação, presta muita atenção agora, do volume de água de acordo com as chuvas, de acordo com a precipitação. Isso quer dizer regime, tá? A palavra regime em hidrografia quer dizer variação do volume de água. Nesse caso é um regime pluvial, ou seja, a variação do volume de água é de acordo com a chuva. Não quer dizer que esse rio dependa da chuva diretamente para existir como curso d'água. Porém, ele vai encher no período da chuva e vai diminuir o volume de água no período da seca, porém sem secar. Esse tipo de rio, como ele não seca, por exemplo, de onde vem a água dele, já que a chuva faz variar o volume? Mas de onde vem a água desse rio para que ele exista como curso d'água o ano inteiro? Ele vai ser formado, a origem da água, por nascentes. Então ele é um rio formado por nascente. Ô Bruno, de onde vem a nascente do rio? Ela vem da chuva, lembrando do ciclo hidrológico, que infiltra e percola e chega até o lençol freático. O lençol freático, quando ele aflora na superfície, que é esse exemplo aqui, ó, um lençol freático aflorando na superfície, significa que ele vai se transformar em nascente e vai fornecer água ao longo de todo o ano, independente das chuvas, para a formação dos rios, que vão variar o seu volume, maior ou menor volume, de acordo com a variação da chuva. Então, o rio temporário ou intermitente ele depende da chuva para existir, e o rio perene, a chuva só faz variar o volume de água, uma vez que a sua formação vem das nascentes que são encontradas, essas nascentes, formadas a partir do lençol freático. Esse tipo de rio, ele é típico de climas mais úmidos, ou seja, a gente vai ter quantidade de chuva razoavelmente alta ao longo do ano, abastecendo o lençol freático e aquífero que vão absorver essa água e vão formar os rios. Rio perene, então, é típico de ambiente tropical, ambiente equatorial. No caso do Brasil, a maior parte dos rios são rios perenes no Brasil. A maior parte dos rios no território brasileiro são rios perenes que dependem da variação do volume de água da chuva, mas a existência está vinculada às nascentes. Diferença conceitual. O lençol freático ele é acúmulo da água mais superficial no solo. Quando a água é mais profunda, ela é chamada de aquífero. Então, o lençol freático é mais superficial, o aquífero ele é mais profundo. O aquífero, muitas vezes, ele é coberto por uma rocha impermeável
que faz com que esse aquífero fique represado e confinado. Por isso os aquíferos eles têm um volume de água muito grande, porque a água entra e dificilmente sai. Então os aquíferos o volume é muito grande. O lençol freático, a água entra por meio de infiltração e percolação e sai formando as nascentes. Então o lençol freático está em constante renovação ou retroalimentação, formando rios, independente das chuvas. Beleza? Curiosidade agora que nós vamos utilizar em outras aulas. Nós temos aqui duas bacias hidrográficas, uma bacia perene e uma bacia intermitente. Se eu pego parte da água da bacia perene ou de um rio perene e jogo essa água para uma bacia temporária, se eu faço este movimento com a água do rio, significa que eu estou jogando parte da água de um rio perene e transformando um rio temporário em rio perene com parte do volume dessa água. Para eu fazer isso, eu tenho que vencer o divisor de águas. Qual é o nome que a gente dá para esse processo que eu acabei de desenhar aqui? O nome que a gente dá para a transformação de rios temporários em rios perenes, ou seja, levar a perenidade para um rio temporário, com água de rios perenes, vencendo um obstáculo que é o divisor de águas, nós damos o nome para isso aqui de transposição. Transposição significa vencer um obstáculo, vencer uma dificuldade, transpor, passar por algo difícil. O que acontece é que essa transposição. Então, quando a gente fala de transposição do Rio São Francisco, no semiárido brasileiro, estamos falando exatamente dessa característica. Pega a água do Rio São Francisco, que é um rio perene, uma parte dessa água, e transpõe para rios temporários, transformando esses cursos d'água em perenes. Essa transformação, essa transposição pode ser feita por meio de aquadutos, condutos, ou por meio de canais com água sendo bombeada para vencer o divisor de águas. Então, transposição não é desviar um rio. Transposição é utilizar parte do volume da água de um rio para fazer a perenidade de rios temporários. Combinado? Agora a gente tem algumas influências, a influência da geomorfologia nos tipos de rio, ou seja, do relevo. Existem rios de planície e existem rios de planalto e depressão. Quando o rio é de planície, a gente fala que o perfil do rio ele é um perfil suave, ou seja, os rios de planície eles são rios aplainados. Ao mesmo tempo, eles se transformam em rios navegáveis, ou seja, o rio de planície, que são mais aplainados, os cursos d'água, eles são navegáveis. Eles são caracterizados por sua sinuosidade, ou seja, várias curvas. É um rio sinuoso. Os vestibulares adoram cobrar isso. Cada curva que um rio faz é chamada de meandro. Ou seja, o meandro de um rio é igual à curva que o rio vai fazer. Então, cada curva é um meandro. Se o rio é sinuoso, significa que ele é um rio meandrante. Então, todo rio de planície é chamado de rio meandrante, rio sinuoso, rio com vários meandros ou com várias curvas, característico de rios planos navegáveis. Se o rio é de planalto e depressão, a tendência é que seja um rio com maior declividade em função do tipo de relevo. Então, a gente vai falar que esse tipo de rio aqui, ele passa a ter um perfil retilíneo. Beleza? É um perfil reto, é um rio que corre direto. Ele não faz curva em função da sua declividade. Esse tipo de rio, ele é fundamental para o processo de geração de energia, em função da velocidade com que a água vai correr. Então, o rio de planície ele é mais lento, menor velocidade, sinuoso, meandrante, ótimo para navegação, e o rio de planalto ou depressão normalmente são rios mais retilíneos, velocidade da água maior em função da declividade, ótimo para geração de energia. Beleza? Abraço!